juntos e hoje, um prazer, nós vamos entrevistar o professor Daniel Machado da Rocha, já esteve conosco aqui em algumas oportunidades, sempre falando de questões processuais, desde as questões mais simples até as questões mais difíceis e também esclarecendo o nosso público através aí da resposta dos comentários. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, Ana Paula. Uma satisfação estar de novo conversando contigo, sempre tão simpática, fazendo perguntas tão pertinentes, desafiando muitas vezes o entrevistado, né? Então é sempre muito interessante participar desse bate-papo contigo. Imagina, eu que agradeço. Já vou aqui dando uma boa noite para o pessoal que já está escrevendo, a Rosilene, a Célia Mara, a Tana Cristina, Carlos Eduardo, a Kelly Ferreira, o Wilson, a Helena, nossa coordenadora de São Paulo. Ó, você já está fazendo sucesso aqui, hein? Mal a gente começou, já estamos com 30 pessoas online que provavelmente estavam aguardando o nosso início para te acompanhar. Professor Roberto também, nosso presidente, um grande abraço para ele. Karina, Neide Elias, Valdinei, Grazi, Luísa, João Ricardo Braga. Também registro aqui a minha satisfação de estar aqui tendo a participação do Roberto, né, querido amigo. Um grande abraço também, Roberto. Muito bom, né? E sem dúvida, sempre é muito bom quando o nosso presidente está nos acompanhando, porque ele sempre também faz perguntas aqui para contribuir com o nosso debate. Eu sempre que posso, eu arrasto ele, Daniel, para o programa também, viu? Mas não é fácil. Ele é muito ocupado, né? Não, ele foge de mim. Ele fala, não, Ana, vamos trazer outros entrevistados. É que vocês não sabem, mas no fundo o chefe é tímido. Embora saiba tanto, né? Eu estava elogiando ele, nós tivemos um webinário, contar para o Daniel que nós estamos lançando uma pós-graduação em Direito Empresarial e Compliance, bem diferente, assim. É uma iniciativa de misturar um pouquinho essa questão do previdenciário tributário, que às vezes as pessoas desconhecem, né, Daniel? Eu sei que você gosta um pouco dessa área também, porque eu já vi você, inclusive, falando um pouco de custeio. Eu sei que essa área... Você gosta das duas áreas, né, Daniel? Mas do custeio eu estou muito defasado, né? Nesse momento, eu não gostaria de estar respondendo a nenhuma questão do custeio, porque já estou afastado há algum tempo, mais de 5 anos, então realmente não me sinto autorizado a opinar sobre nada. E nós vamos lançar a pós para falar um pouquinho dessa área, mas um pouco diferente. A nossa pós-graduação ela não vai ser direcionada só ao profissional do direito. Nós vamos trazer eu sempre falo assim, aquela linha tênue entre o trabalhista, o tributário e o previdenciário, que envolve desde as medidas de segurança e saúde do trabalho, até umas questões de contabilidade fiscal, o previdenciário entre o trabalhista e o tributário. Vai ser bem bacana. Eu já aproveito para fazer um convite para quem está nos acompanhando para conhecer a nova pós do IEPREV. Terá como coordenadores eu, o Neto, que é médico de saúde e segurança do trabalho, o Rafael, que é um professor de tributário também, que é nosso professor no IEPREV. Bem, já fiz a propaganda aqui, né, Daniel? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E também eu vou dar um spoiler aqui para o pessoal, falar que não está à venda ainda, mas em breve, o professor Daniel gravou para nós 2 cursos, né? Um sobre sustentação oral e outro sobre recursos no juizado. Então, acho que é importante para o pessoal já ficar assim preparado em breve, né? Spoiler total, pré-lançamento, né? Conta um pouquinho, Daniel, para o pessoal, assim, antes da gente começar a falar da matéria, mas conta um pouquinho do curso. Então, você sabe, Ana, que eu sou juiz de turma recursal, na verdade, e desde 2007 eu comecei a trabalhar quando as turmas recursais ainda eram no sistema de mandatos, e depois, quando foi aprovada a lei que criou os cargos de juízes nas turmas recursais, então eu me removi desde 2012, então eu estou na turma recursal. Eu também representei o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, junto à Turma Nacional de Uniformização, e a partir daí, então, desde 2012, que eu passei a estudar com mais carinho, assim, o processo previdenciário dos juizados especiais. Então, por conta disso que eu desenvolvi esse curso, que o IEPREV vai oferecer agora, que vai tratar do processo e dos recursos no âmbito dos juizados especiais federais. Então, esse curso, ele tem mais de 12 horas aula, e ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, então, eu trato das questões relativas às particularidades do processo previdenciário,
um ênfase especial na prova, né? Porque nós sabemos o juizado tem muitas limitações, regras específicas no que tange a produção de provas, que podem muitas vezes levar a parte autora a não conseguir a obtenção do direito que ela possui. Então, por isso é necessário conhecer essas particularidades dos juizados especiais, já que hoje nós sabemos a maior parte das ações previdenciárias, em face da competência, né, do valor da causa, tramitam nos juizados especiais federais. E a segunda parte, então, ela trata dos recursos e de outras formas de impugnação das decisões no âmbito dos juizados especiais federais. Esse é o primeiro curso. E o segundo é um curso mais objetivo, né? Porque assim, eu tenho realizado cursos Brasil afora a respeito de sustentação oral. Só que esses cursos são presenciais. Então tem uma primeira parte que é uma parte teórica, depois a gente busca então que os alunos façam a sustentação oral de qualquer processo que eles escolham. E aí eu dou um feedback a respeito então da performance do operador do direito. Mas como nós estamos então oferecendo um curso que vai ser só online, então nesse caso nós temos só a parte teórica. E nesse curso então eu busco, porque a sustentação oral, o advogado muitas vezes, em face do processo eletrônico, ele acaba não se dando conta de que cada vez mais são raras as oportunidades que o advogado tem de estar face a face, seja com o juiz de primeiro grau ou com a turma do tribunal ou a turma recursal que vai julgar o recurso. E há particularidade no processo que muitas vezes não são percebidas, né, pelos julgadores. Então, cabe ao advogado, realizando esse ato processual, né, chamar a atenção daquilo que é relevante. Então, o pessoal às vezes tem dificuldade, porque na faculdade isso é uma coisa que não se aprende, né, Ana? Nós sabemos que isso não é treinado. Então, esse curso ele tem por objetivo orientar o operador do direito para que ele saiba quais as normas que são aplicáveis, né, para ele não ter surpresas desagradáveis, como, por exemplo, estar falando e o presidente da turma caçar a palavra porque acabou o tempo do advogado. E ele não conseguiu dizer o que era o essencial. Então, assim, conhecer o essencial em relação à liturgia, né, da sustentação oral, saber quais os erros que devem ser evitados e algumas estratégias, então, para que ele possa ser mais eficiente nesses momentos. Então, em síntese, são os objetivos deste curso de sustentação oral. Excelente. Vou aproveitar aqui, né, embora nosso tema não seja só sustentação oral, seja recurso, juizado, vai falar de bastante coisa, mas o Hamilton colocou uma provocação ali, antes mesmo da gente começar, eu vou me aventurar aqui. Eu já estou vendo aqui. A dar um testemunho já aqui, ó. Eu vou dizer que a Hamilton funciona, porque, assim, eu trabalhava, estava contando o professor Daniel no início da live, que eu trabalhava, né, no início aqui, até pouco tempo antes de ir para o CARF, não era muito com cliente direto, mas atendendo clientes de outros escritórios. Eu era contratada, Daniel, para fazer as sustentações do STJ e do STF. Porque, além de ter um pouco de... Você tem que conhecer como esses lugares funcionam, porque além de você ter o conhecimento jurídico, você acaba tendo que ter um pouquinho, né, Daniel, conhecimento da sistemática, como que cada lugar funciona, até para você se sentir mais seguro. Mas, além disso, é o jeito de falar, e principalmente, vou jogar a bola aqui para o professor Daniel, Hamilton, mas para ele te falar um pouquinho sobre encontrar o ponto controvertido, né, Daniel? As pessoas, às vezes, vão lá, falam 30 coisas, mas o que era para ser dito não aborda nada. E fica complexo para o juiz prestar atenção também, porque a pessoa está fora, às vezes, do que está sendo discutido nos autos. Não sei se vocês também se sentem assim, quando alguém vai lá sustentar e o ponto controvertido, a pessoa vai fugindo dele. Quando, na verdade, ele tem que ser encarado de frente, né? É muito bem colocado, Ana. Hamilton, eu posso te dizer que funciona assim. Agora, evidentemente que nós devemos saber que quando o processo chega numa sessão de julgamento, tudo que era importante já aconteceu. Verdade. Né? Tudo que era importante já aconteceu no processo. Então, o que é relevante nesse momento é, acompanhando tudo que foi desenvolvido durante a tramitação do processo, não deixar que os detalhes mais relevantes do ponto controvertido, como tu enfocaste, não sejam percebidos pelos julgadores. Porque imagine uma sessão do STJ, claro, esse curso de sustentação oral é um curso básico. Então, assim, eu não vou tratar da sustentação oral no STJ e no Supremo, porque tem uma regulamentação, como você sabe, diferente. Mas, assim,
o operador do direito, ele precisa ter ciência de que naquele momento ele deve ter a capacidade, mesmo não sendo um grande orador, né, ele tem sim possibilidade, porque são julgados às vezes mais de 1000 processos numa sessão, e é verdadeiramente uma ficção você acreditar que todos os juízes conseguiram examinar todos os documentos de todos os processos que estão nessa sessão. Então, o trabalho começa na seleção dos processos que devem ser, né, selecionados para a sustentação oral e aqueles que não devem ser. Por exemplo, será que tem alguma utilidade o operador do direito fazer uma sustentação oral quando o Supremo julgou determinada matéria na sistemática da repercussão geral? Mesmo que a turma não concorde, que ela ache um absurdo aquele entendimento do Supremo, ela tem que ressalvar a sua posição e aplicar o entendimento do Supremo. Agora, pode ser relevante quando? Sim, se nós temos no processo um elemento que torna, um elemento de fato, que torna aquele caso diverso daquele que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que, portanto, a ratio decidendi que fundamentou a edição daquela tese, ela não abarca aquela situação fática, aí sim pode ser eficiente a sustentação oral, o advogado vai demonstrar que tem fatos particulares que demandam a realização de uma distinção. Aí é eficiente a sustentação oral. Sim, você sabe, Daniel, que eu acho importante a gente comentar isso, né? O advogado, ele não pode querer salvar uma atuação ruim na sustentação oral. Eu acho que isso é importante a gente ressalvar também, porque esse programa aqui é sempre muito sincero, Daniel. Então, a gente fala para que o advogado perceba também. Esses tempos, o professor Sodero veio aqui e ele fez um comentário muito bacana. Ele falou, gente, às vezes o problema não é estar só no perito, às vezes o problema está numa petição inicial de incapacidade mal feita e na falta da juntada dos documentos. Verdade. Então, às vezes a gente tem que encarar o problema de frente. Então, vamos falar, né? Aqui também, a sustentação oral, ela não salva um processo mal feito e mal instruído. Você não consegue ir lá na sustentação e resolver problemas que não foram solucionados, como o professor Daniel muito bem esclareceu. Quando nós chegamos na sustentação, o processo praticamente já está com a instrução probatória pronta, a menos quando haja uma nulidade, né, algum problema lá atrás que você vai rever. Mas então, o que a gente vai apontar, e aí eu faço coro ao que o professor Daniel já disse, na sustentação você vai lá lembrar se eu tenho uma peculiaridade que fala que esse processo não é igual o 98% dos casos que tratam desse tema, então eu vou lá para apontar isso, né, professor Daniel? Olha, aqui eu tenho uma peculiaridade. Qual é? X. Agora, salvar, ninguém salva um processo mal feito na sustentação, né? É, muito, muito difícil, né? E eu vou ser bem sincero, eu já mudei. Óbvio que quando você pauta um processo, é porque o voto está pronto. Se o voto não estivesse pronto, você não poderia pautar o processo. Então, você primeiro confeccionou o voto e pautou. Só que o juiz não trabalha sozinho, ele tem uma equipe de assessores, né? Eu até comentei num outro curso que eu dei, que quando eu substituí no TRF, eu fiquei com uma inveja branca, né, dos desembargadores, porque o desembargador que tinha menos assessores tinha 14 assessores no tribunal, né? Então, assim, claro, eles recebiam, os que julgavam previdenciário, mais de 1000 recursos por mês cada um. Nossa. É uma carga, né, expressiva. Na turma recursal, nós recebemos, cada um dos juízes no Rio Grande do Sul, recebemos entre 330 a 350 recursos por mês. Só que eu tenho 4 assessores. Né? Então, se a gente dividir o número de processos por servidor, porque, claro, o juiz vai selecionar aqueles que são mais delicados para ele fazer, e os demais ele vai, então, supervisionar o trabalho da assessoria. Então, é por isso que, às vezes, tem, num determinado caso, um documento que o assessor não viu, e você olha o voto, em princípio, o voto está correto. Ele fez de acordo com a tua orientação. Só que tem o documento em tal lugar que o assessor não olhou direito. Aí, na sustentação oral, o advogado salva o processo. Ele vai lá e diz, olha, hoje eu assim, eu embarguei de declaração, a turma disse que não tinha nada a dizer, né? E consegue demonstrar que, efetivamente, tem ali um detalhe diferente que vai determinar uma mudança naquele processo. Exatamente. Então, acontece, eu já mudei voto. Claro que isso não acontece toda hora, isso é excepcional, né? Mas pode sim acontecer.
Sim, com certeza. Não, excelente. Esse tema ele é apaixonante. A gente começa a falar dele, né? E aí, Daniel, eu vou começar contigo, então, falando do básico, que nós temos pessoas que nos acompanham aqui que ainda estão começando, nós temos alunos da pós-graduação que migram aqui para a plataforma para assistir, também estão bem no início. Eu vi a minha amiga aqui, a Lucimara Carlesi também, passou por aqui, né? Um abraço para ela. Eu brinco que ela é a nossa musa do direito previdenciário, que além de simpática, querida e competente. Muito querida. É verdade. Um beijão para ela também. Eu estava vendo ela aqui, ainda não tinha conseguido mandar um abraço, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os coordenadores do IEPREV que também estão nos acompanhando. Então, o pessoal que sempre com muito carinho está aqui. E a Zenaide, faz tempo que eu não vejo a Zenaide pessoalmente do Rio, né? Um abraço, Zenaide, querida. Um abraço também para a Zenaide. Encontrar com o pessoal, né? Nem que seja virtualmente, mas a gente já vai matando a saudade. Daniel, então eu queria falar um pouquinho de um problema central do juizado especial, que a gente não consegue uma solução imediata, né? Aqui agradecendo, já coloquei ela aqui no destaque. E a gente não tem uma solução para isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal duas coisas. A primeira é a dita competência pelo valor da causa, que isso causa, né, às vezes, um grande mal-estar. E aí, aproveitar para, junto, já você comentar, te chamando de você já, porque aqui nós somos informais, tá? Embora você mereça todas as deferências. Não. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o valor da causa e a importância do advogado entender que ele precisa fazer o cálculo do benefício, ele precisa saber o que ele está pedindo. Eu já tive casos, Daniel, na época que eu advogava, que na hora de receber o precatório, o cliente estava lá, metade do precatório ele não tinha direito de receber, porque não havia sido respeitado o valor da causa, aquela situação complexa, anula o processo inteiro, não anula o processo, perde mesmo o valor. Uma questão que hoje ela já está até um pouco superada, a gente já tem até um posicionamento, o que acontece com isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para quem está começando dessa competência e das implicações de não respeitá-la. Certo, vamos lá então. Bom, em princípio, a competência em matéria previdenciária, ela tem como principal critério uma competência fixada em função da pessoa, como o INSS é uma autarquia federal, as demandas previdenciárias dirigidas contra uma autarquia federal vão tramitar na Justiça Federal. Porém, nós temos uma exceção, né, que remonta ao período no qual a nossa Constituição Federal foi editada, porque nós não tínhamos varas federais em todas as cidades, né, nas cidades mais importantes. De forma que as varas federais eram concentradas nas capitais. Então, e algumas outras cidades de grande relevância econômica. Então, o que se estabeleceu? O legislador considerava que era mais grave o risco social decorrente de um acidente do trabalho. Então, por conta disso, quando a causa da incapacidade, da invalidez ou da morte fosse um acidente do trabalho, caso houvesse a denegação, então o cidadão deveria ingressar com a sua ação na justiça comum e o recurso sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. Isso é diferente da competência delegada, porque na competência delegada, o cidadão tem a opção de ajuizar a sua ação aonde ele é domiciliado, certo? Quando a cidade não tem sede de vara federal, né? Isso era até o ano passado, né? Então, nesse caso, ele poderia ajuizar a sua ação previdenciária escolhendo, né? Ou na comarca da Justiça Estadual onde ele é domiciliado, ou na vara federal, em conformidade com a distribuição estabelecida pelo Tribunal Regional Federal respectivo, então, na vara federal que abarca o seu domicílio. Depois, o Supremo Tribunal Federal entendeu que também era possível ajuizar a ação previdenciária na capital do estado ou em Brasília, né, o que eu não recomendo para ninguém, infelizmente, porque, claro, a União sempre, e as suas autarquias e fundações, sempre pode ser demandada na capital, do DF, só que, como nós sabemos, o TRF da primeira região é o mais congestionado do Brasil, né? Então, por isso que pode não ser uma boa estratégia você deliberar por ajuizar a sua ação na capital da República. Bom, mas quando os juizados especiais federais foram criados, o principal critério para determinar se uma demanda tramitaria dentro ou fora do juizado foi o valor da causa. E, diferentemente da Justiça Estadual, o valor da causa aqui
Ele é um valor, além de ser mais elevado, o critério definido pela Lei 10.259 de 2001 é uma competência absoluta. Certo? Então, diferenças que a gente pode comparar, estou falando para quem está começando, como pediu a professora Ana Paula. Né? Na Justiça Estadual, o juizado, até 20 salários mínimos, você pode ingressar sem advogado. Acima de 20 você precisa de advogado, mas o ingresso é facultativo. Na Justiça Federal, até 60 salários mínimos, você pode ingressar sem advogado, embora eu não ache que seja uma boa estratégia, e a competência é absoluta. E agora nós tivemos uma mudança, então, importante, com base na Lei 13.876 de 2019, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, que estabeleceu o seguinte, que só é possível você ajuizar a sua ação na Justiça Estadual se a comarca em que o cidadão estiver domiciliado, ela, então, estiver mais de 70 quilômetros da vara federal mais próxima. Uhum. Certo? Então, essa mudança ela é uma mudança muito significativa e, obviamente, que houve muita discussão se aqueles feitos que já estariam tramitando na Justiça Estadual, se eles deveriam ser redistribuídos. Nós tivemos casos no Rio Grande do Sul de comarcas nas quais, a partir de setembro, o juiz estadual simplesmente não distribuiu mais nenhuma ação, porque ele estava esperando chegar 1º de janeiro para mandar tudo para a Justiça Federal. Né? Mas o Conselho da Justiça Federal, então, estabeleceu, através de uma resolução, critérios que deveriam ser observados na interpretação da Lei 13.876, dentre os quais, então, que não poderia haver essa redistribuição, certo? Que é muito importante. E, em segundo lugar, que deveria ser considerado, então, a sede do município, né? Porque, claro, imagine num grande município, você vai ter segurados que vão residir mais perto e outros vão residir mais longe. Uns poderiam estar a mais de 70 quilômetros e outros a menos. Então, o Conselho da Justiça Federal determinou que, para interpretar essa resolução, o que deveria ser considerado era o centro urbano, tanto da comarca em que o cidadão reside, como a comarca, como o centro urbano do município, que é a sede da Justiça Federal. Distâncias, então, que seriam aferidas conforme foram, então, mensuradas pelo IBGE. Certo? Então, este é o cenário básico assim, que o operador do direito deve conhecer, né, quando pensa no Juizado Especial Federal. Uma outra coisa importante, Ana Paula, é o seguinte, no Juizado Estadual, veja que o cidadão, o ingresso é facultativo, ele pode renunciar ao que excede, mas as sentenças são ineficazes no que excederem, então, ao teto do Juizado Estadual. Já na Justiça Federal, não acontece assim, certo? Então, o cidadão pode renunciar no momento do ajuizamento, às vezes a diferença é pequena, né? Mas, quando chegar no final do processo, porque nós temos processos que acabam demorando mais do que o que seria o razoável. Né? Pode haver, por exemplo, incidente de uniformização, vai para a TNU, volta, depois tem um novo julgamento, aí o Superior Tribunal de Justiça afeta a matéria, a sistemática dos repetitivos e manda suspender aquele processo. Então, pode acontecer muitas vezes que o processo demore 6, 8 anos, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, é possível você receber no juizado especial acima de 60 salários mínimos através de precatório. E essa foi uma ótima explicação, Daniel, porque a gente pensa assim, isso é fácil para quem já está a tempo, mas eu ainda recebo na pós, hoje eu coordeno o programa de pós do IEPREV, né? Então são várias turmas, o professor Lázaro é nosso coordenador de RGPS, a gente tem a turma de RPPS, tem a turma de compliance trabalhista, e eu ainda recebo muitas dessas perguntas. Mas então, e outra coisa que eles misturam, Daniel, que é importante falar, mas então eu não posso receber precatório no juizado, só RPV, né? Uma mistura dos conceitos. Então foi muito bacana você explicar isso, porque justamente quem está começando é importante que a pessoa já consiga fazer, né, esse desenho lógico para ela ir compreendendo esses andamentos que depois vão ficando cada vez mais complexos, claro. E como, né? Sim.
E com isso dá para desmistificar a ideia de que o juizado é informal, é simples, e também que não preciso estudar, porque eu vou entrar com a petição no juizado, então eu posso fazer de qualquer jeito. Não, não, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos que, pelo contrário, eu sempre costumo dizer que a responsabilidade do advogado que atua no GF, ela é maior do que a do advogado que atua no processo comum, por incrível que possa parecer. Porque no GF, se a ação começar mal, vai ser muito difícil consertar. Já no processo que tramita na vara comum, como nós temos um contraditório em sentido pleno, muitas vezes você consegue, mesmo a inicial começando muito mal, você consegue, então, colocar o processo nos trilhos. No juizado, muitas vezes, isso não é possível. Excelente. Acho que aí fica uma dica bem importante para duas situações, para quem está começando e para aquele profissional que trabalha com quantidade, não com qualidade. Eu tenho muita preocupação, Daniel. Eu já compus aqui os quadros da comissão da OAB há um tempo atrás. Hoje eu sou consultora até, agradeço sempre o convite do meu amigo aqui, o presidente, o professor Leandro, mas na época que eu trabalhava na Comissão de Direitos Humanos, depois na própria Comissão de Direito Previdenciário, eu ficava muito chateada, assim, de ver os profissionais da advocacia que trabalhavam na quantidade. Então, eles faziam assim, pegavam muitas vezes o cliente na praça, contratava alguém para levar a clientela para o escritório, mas depois eles nunca entravam com recurso. Eu fui acompanhando esses processos para conseguir entender. Então, Daniel, eles iam lá e faziam 100 petições iniciais numa semana, mas não recorriam de nada. Faziam o processo mal instruído, deixavam de qualquer jeito, não recorriam de nada. E é uma tristeza ver isso, né? Porque é exatamente isso que você falou. O juizado não é por ser simplificado que, na verdade, o sistema é fácil. Ele acaba sendo muitas vezes até mais complexo. Então, acho que está ficando uma dica bem importante aqui do professor Daniel, que tem essa experiência, que escreve livros que são direcionados para a parte processual, para as pessoas não se enganarem. O fato de ir para o juizado não significa que um processinho simples e que você vai lá fazer uma instruçãozinha também, faltar audiência, né? Tem gente que acha que pode faltar audiência. Daniel, cada coisa que eu escuto, que você não tem ideia, eu tenho que dividir com os meus convidados, viu? Imagino. Eu vou deixar uma dica aqui para o pessoal, até sobre competência, né? Porque o pessoal acha que essa é uma matéria muito simples, né? Ela tem algumas particularidades. Eu vou te citar uma estratégia, porque é aquela história. O bom general, ele escolhe a arena que ele vai lutar e as armas que ele vai empregar, né? Então, obviamente que nem sempre ele vai ganhar todas as batalhas, né? Mas, enfim, tem uma situação que me preocupa muito, e até agora que nós estamos vivendo esse período de pandemia, talvez essa estratégia seja ainda mais relevante, porque é o seguinte, o pessoal às vezes me pergunta, eu posso ingressar com mandado de segurança no juizado? Né? Aí eu respondo assim, olha, você quer discutir qual ato? Né? Porque na lei 10.259, porque ela foi criada a partir da seguinte perspectiva. Né? Ela foi inspirada muito no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, na ampliação do acesso à justiça, e também, mesmo que não houvesse ainda positivação, mas no princípio da razoável duração do processo. Nós sabemos que a razoável duração do processo ela foi incorporada à nossa lei fundamental com a emenda 45 de 2004. Mas o juizado especial tem uma preocupação com a celeridade, às vezes até exagerada celeridade. Mas assim, então, na lei 10.259, o processo é um processo que tramita em um rito único, com um encurtamento dos prazos e uma limitação nas possibilidades de serem manejados recursos. Isso o operador do direito tem que saber. Então, assim, se eu quero discutir o ato do gerente executivo do INSS, posso ingressar com mandado de segurança? Eventualmente posso. Se eu tenho a prova pré-constituída, né, eu tenho a prova documental, eu posso me valer do mandado de segurança, mas ele não vai tramitar no GF, porque eu estou discutindo o ato da autoridade administrativa. E isso, às vezes, pode ser uma coisa boa, pode não ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Sim. Pode ser uma coisa muito boa, aliás. Né? Claro, mandado de segurança,
Se eu tiver que ouvir testemunhas, se eu tiver que produzir provas, eu não posso me valer do mandado de segurança. Correto? Mas Sim. Vai uma dica aqui, então, para quem está nos assistindo agora, que eu acho muito preciosa. Que é a seguinte. Nós estamos vendo, muitas vezes, processos nos quais as pessoas estão tendo os seus benefícios cessados pela alta programada, por exemplo. Só que o processo, aliás, o benefício, ele foi concedido por conta de um processo judicial que transitou em julgado. E nesse processo judicial que transitou em julgado, havia uma determinação de que o benefício fosse mantido até a realização de reabilitação profissional. E algumas vezes o INSS não faz essa reabilitação. O cidadão vai para uma perícia, né? Segunda ou terceira perícia, e o INSS então entende que ficou bom e não cumpre a decisão judicial que havia determinado a realização da reabilitação profissional. Bom, se você vai discutir se o cidadão está capaz ou incapaz, eventualmente você pode, inclusive, perder, porque talvez o perito judicial vai chegar à mesma conclusão do perito do INSS. Só que nós temos aqui o descumprimento da coisa julgada que determinava a realização da reabilitação profissional. Então, uma estratégia interessante seria qual? O mandado de segurança, porque o INSS está descumprindo a lei do caso concreto, está cometendo uma ilegalidade. Porque a sentença, quando transita em julgado, faz lei entre as partes. Então, o INSS deveria submeter o cidadão à reabilitação profissional. E, portanto, você pode ingressar com mandado de segurança, que não vai tramitar no juizado, vai tramitar na vara comum, certo? Então, você vai simplesmente obter o quê? Que o INSS cumpra o que foi determinado pelo Poder Judiciário na ação anterior. É saber manejar o objeto, né, da demanda. Então, isso às vezes é uma estratégia interessante, porque há casos em que você judicializa e, por conta de uma nova avaliação, não, o INSS está certo, houve o cidadão está capaz, não tem por que manter o benefício. Então, essa é uma... Isso vale, Ana Paula, inclusive, olha só, para benefício acidentário. Essa é outra questão muito interessante, sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou na sistemática da repercussão geral, entendeu que prevalece quando você tem um conflito entre a competência em função da matéria e em função da pessoa, prevalece a competência em função da pessoa. Então, a competência seria da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, mesmo que a sentença que tenha transitado em julgado tenha sido relativa a benefício acidentário quando se determinou ao INSS realizar a reabilitação profissional. Excelente. O pessoal gostou, viu? O pessoal curtiu muito a dica aqui. Deixa eu aproveitar, Daniel, e olha só, temos uma aluna aqui, uma colega, a Neuza Nazário, ela fez uma colocação e é importante. Ela falou assim, olha, eu ingressei nas varas ordinárias, dei o valor de causa simbólico de R$10 mil, aí que está o problema, na verdade, né, Neuza? Já identifiquei o teu problema aqui de cara. Ela falou o seguinte, olha, daí o juiz mandou retornar para o juizado, e o juizado falou o seguinte, que ela tinha que ali, ela é obrigada a apresentar a renúncia. Então, eu acho que todo o problema aqui, Daniel, é que ela tem que fazer o cálculo, né? Tem que saber o cálculo real. Com certeza, né, Ana Paula? Agora eu vou aproveitar para fazer um comercial aí para o IEPREV, né? O IEPREV tem programas de cálculo excelentes, verdade, né, que são disponibilizados aí para os assinantes. E a petição inicial, mesmo que você esteja no juizado, nós não vamos esperar que o operador do direito apresente uma petição inicial que seja semelhante a uma atermação, né? Porque no juizado, quando o cidadão vai sozinho, sem advogado, existe a atermação. Ele vai lá e diz, eu quero processar a Caixa Federal, porque eu não gostei do logo da Caixa, eu quero processar a Caixa. Ok. Então, o servidor vai colocar em termo, por isso a atermação, e vai transformar aquilo, então, numa petição inicial, que vai ser juntada, vai virar um processo eletrônico. Bom, excelente. Só que, nesse caso, nós temos uma grande flexibilização no que tange aos requisitos da petição inicial. Agora, o advogado, quando ingressa no juizado, ele vai fazer uma petição inicial nos termos do artigo 319 do CPC. Né? Então, ele tem o ônus de demonstrar como ele chegou naquele valor da causa. Se ele não fizer, o juiz pode, de ofício, então,
Por exemplo, tem juízes que às vezes até fazem o cálculo, dizendo, não, esse processo aqui é do juizado. Por quê? Porque mesmo eu pegando o total das vencidas, considerando a data de entrada do requerimento e mais 12 vincendas, não vai dar o valor e, portanto, ele declina, de ofício. Né? Mas, normalmente, o juiz o que ele vai fazer? Ele vai intimar o advogado para que ele demonstre como é que ele chegou naquele valor da causa. Então, com isso, o processo está deixando de andar na velocidade que a gente espera. Sim. É verdade? Então, é muito melhor o advogado, às vezes, perder mais 2, 3 dias para elaborar uma inicial, né? Mais redondinha, do que, eventualmente, voltar para ele ter que cumprir alguma exigência. Né? E às vezes, né, Daniel, vou dar uma dica aqui para o pessoal também, é uma questão mais de gestão de escritório. Vi que a minha amiga Thaísa estava por aí, então eu vou aproveitar para até fazer esse comentário. O problema é que, às vezes, eu já fui advogada, eu sei que não é fácil, né? Às vezes você está ali, a pressão do cliente, o número do processo acaba protocolando de qualquer jeito. E a gente não pode trabalhar assim. A gente precisa criar dentro do escritório uma rotina, criar um fluxo de trabalho para que você tenha sucesso na tua advocacia, né? Você pode ter um escritório pequeno, não precisa ser aquela ideia de que é o escritório gigante que ganha dinheiro, é uma ideia equivocada, porque eu já tive contratos grandes dentro do escritório, Daniel, no passado, né? E nós chegamos à conclusão, às vezes, que grandes contratos com grandes, por exemplo, com sindicatos, com associações, você trabalha, às vezes, só para cumprir aquele contrato, e se você trabalhasse ali no processo, como se diz, de boutique, com jeito, trabalhando direitinho, você ia ganhar praticamente a mesma coisa. É uma ilusão achar que o escritório previdenciário ele precisa trabalhar com volume, né? Se você trabalha com bons processos e você consegue filtrar, dar um bom andamento para quem não tem direito também, explicar para a pessoa por que ela não tem, obviamente, mas dar um bom andamento para o processo pequeno, mas trazer um trabalho muito bem feito naqueles processos, o resultado ele é muito parecido. A professora Thaísa estava aqui esses dias, nós estávamos falando disso. A ilusão de que o escritório de previdenciário ele precisa ter 40 advogados para ganhar dinheiro. Isso é uma ilusão. E aí aquela coisa de protocolar 40 ações por semana, todas péssimas. Né? Um trabalho mal feito. E o que é pior, né, Ana Paula, é que no juizado especial não tem rescisória. Pois então, eventualmente, um trabalho que é feito em cima da perna por alguém, eu tenho amigos que são advogados maravilhosos, profissionais do mais alto gabarito, como você, a Gisele, né, a Jane, tantas outras aí que eu conheço, e advogados também, mas quando o advogado, que às vezes não conhece bem a matéria, né, pega o processo, não examina e atira de qualquer jeito, ele acaba causando um prejuízo, às vezes, que vai ser eterno para o cidadão. Nossa, é verdade. Porque, olha só, o pessoal às vezes se engana. Ah, mas eu sei que o STJ também já decidiu, em recurso repetitivo, que quando as provas não forem suficientes, que então o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Não, beleza, eu acho essa decisão sensacional. Só que o que acontece? Muitas vezes o juiz vai dizer o seguinte, né? Tem um documento aqui. Então, tem um documento, a prova testemunhal é contraditória, então eu estou convencido que a pessoa não tem direito e acabou. Então, alguns, quando verificam que a pessoa é uma pessoa muito humilde, a prova é ruim, o advogado é ruim, vão lá e extinguem, sem julgamento mérito, para possibilitar que o cidadão possa repropor a ação. Mas tem outros juízes que não, que vão dizer, não, tem prova. A prova não demonstra que o cidadão tem direito e, portanto, Até porque, né, Daniel, o juiz não é obrigado a advogar para o advogado, né? Exato. Eu sempre falo isso, tem alguns juízes que têm uma visão diferente, mas lá na liturgia do CPC, ele não é obrigado a ficar fazendo essa proteção. Então, às vezes, temos quem tem um entendimento mais aberto, mas tem aquele que vai fazer exatamente isso que falou. Não, a prova está ali, né? Ela só foi mal trabalhada, mas ela está ali. Então, é complexo. Então, assim, por isso que, como não tem rescisória no Juizado Especial Federal, então daí realmente é um prejuízo irreparável. E essa questão da regressiva que você citou, eu vou aproveitar e fazer um comentário. Já no que eu comecei na verdade, assim, até 2008, me lembro bem, essa questão do limite de 60 salários, ela não era muito respeitada, às vezes até dentro do juizado, né? Nós não tínhamos ainda a obrigatoriedade da declaração de renúncia.
Então, criou, no fim, uma prática equivocada da advocacia de que podia peticionar qualquer coisa no juizado, mesmo as ações de valores altos. Eu me lembro, eu acho que foi ali 2007, 2008, bem no iniciozinho, que começou essa questão. E eu me lembro, Daniel, que inclusive teve uma discussão muito grande sobre se havia renúncia tácita ou não, aí usava uma súmula lá do superior dos tribunais. A TNU tem a súmula 17 que não há renúncia tácita, né? Isso, mas antes disso a gente usava aquela súmula dos tribunais, como que era o nome daquele antigo extinto? Tribunal Federal de Recursos? Isso! A gente usava muito a súmula deles, que veio trazendo isso, até que isso ficou pacificado dentro do juizado, e criou-se, então, ó, como eu tô ficando velha, gente, criou-se a obrigatoriedade do termo de renúncia, né? Quem está começando agora acha que sempre existiu o termo de renúncia, que isso é algo pacífico, mas lá no passado não era, né? No início do juizado, é interessante que isso é uma prática, isso não tá na lei. Né? Isso foi uma prática que muitos juizados acabaram adotando, né? Mas isso não está na lei. E agora, que é bom agora, né, Daniel? Porque, de certo modo, a pessoa dá um clique nela. Opa, esse meu cálculo aqui não tem nada a ver. Dá um aviso. Mas, olha, a gente está falando demais desse tema. O professor Daniel tem outras coisas para falar. Então, assim, eu vou dar uma pulada nesse tema do valor da causa, para a gente falar um pouquinho, eu acho que, do calcanhar de Aquiles do juizado, que são os recursos. Então, acho que a gente podia pular para esse tema. O que você acha, Daniel? Vamos para o recurso? Você que sabe, Ana Paula. Acho que recursos é um tema que ainda põe um pouco de fogo, assim, né? Porque muita gente ainda fica com aquela ideia, poxa, o que é de diferente da vara ordinária? Então, vou aqui reproduzir o que os alunos falam, tá? Muitos alunos não entendem a diferença. Eu queria que você, então, fizesse um fluxograma aí mental para a gente, um mapa mental para quem está acompanhando, dessa diferença básica que a gente tem, recurso especial num lugar, no outro não tem, num pode decisória, no outro não pode. Passo a palavra para você. Tá, então vamos lá. Bom, funciona da seguinte maneira. O básico para a gente entender é o seguinte, eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Não é que eu concordo, mas assim, a gente tem que entender o que eles pensaram. Se pensou o seguinte, o processo normalmente demora demais, porque a Fazenda Pública recorre de tudo e de todas as decisões, e ela, então, por conta disso, busca retardar a satisfação do direito do cidadão comum. Então, nós vamos criar um juizado especial no qual os recursos sejam limitados, porque o processo vai ser muito simples. Né? Então, dentro desse processo simples, já que na Lei 9.099, por exemplo, quem atua no juizado especial estadual sabe, não tem previsão de recurso contra nenhuma decisão que antecede a prolação da sentença. Já no Juizado Especial Federal, nós temos um único recurso, que é o recurso que é dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Certo? Então, toda e qualquer outra questão, por exemplo, indeferimento de prova, etc., ela é irrecorrível no âmbito do juizado. Eventualmente, por ocasião do recurso inominado, então você vai ter que levantar aquele ponto, demonstrando por que houve cerceamento de defesa, e a turma recursal poderá, se assim entender, anular o processo, reconhecendo que houve o cerceamento de defesa. Então, por isso que é muito importante, como a Ana Paula colocou, que o advogado, desde logo, ele busque, no primeiro atendimento, orientar o cidadão para reunir todos os elementos probatórios que são importantes, que ele possui, mas às vezes não sabe que possui. Né? É aquela história, aquele clássico exemplo. O cidadão ajuiza uma ação buscando reconhecimento de tempo de serviço, a sentença vem com relação àquele período e diz: a lei de benefícios não admite a comprovação de tempo de serviço sem o início de prova material. Então, o autor tem só prova testemunhal, razão pela qual eu julgo improcedente esse pedido. Aí, quando chega, então, prolatada a sentença, o autor vai conversar com o advogado, né? Aí o autor diz assim: doutor, mas com relação aqui, eu tenho aqui uma carteira de trabalho agora que eu achei lá na casa da minha sogra, que tem aqui um registro da anotação desse período aqui. Será que a gente não pode juntar esse processo? Aí o advogado diz: mas por que tu não me disse, querido? Ah, mas o senhor não perguntou? Então, é fundamental que o advogado ele se torne um especialista
da vida laboral e previdenciária do cidadão antes de confeccionar a inicial, justamente para que ele possa auxiliar, né, a construção da petição inicial, contando a história verdadeira e, eventualmente, ele convencer o juiz com relação à necessidade de produzir determinadas provas, porque, eventualmente, o juiz, como presidente do processo, ele pode indeferir a produção de provas que ele considerar que são impertinentes ou meramente protelatórias ou inúteis. E até mesmo para a turma recursal anular uma decisão que seja uma decisão incorreta, é necessário que você tenha elementos no processo para convencer a turma recursal. Bom, então, o paradoxo que nós temos no âmbito dos juizados especiais é que na fase que antecede a prolação da sentença, nós temos um recurso só, que é o recurso dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Mas depois que for proferida a decisão por parte da turma recursal, daí se abre uma multiplicidade de recursos, né? Porque além dos embargos de declaração, se torna possível ingressar o incidente regional de uniformização, incidente nacional de uniformização e recurso extraordinário. Então isso contrasta verdadeiramente não só com a simplicidade dos juizados especiais, com o princípio da unirrecorribilidade, né? E ainda com o fato de, na fase anterior, você não ter a possibilidade de manejar recursos, a não ser, então, o recurso dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Certo? Então, esse é apenas um dos elementos. Bom, outra coisa. O STJ, nós sabemos, é o tribunal responsável por uniformizar a interpretação da lei federal. E o Supremo Tribunal Federal é o tribunal responsável por dizer o que é e o que não é a Constituição. Então, são as duas cortes de precedentes, o STJ e o Supremo. Mas no juizado especial, na Lei 9.099, você não tem recurso especial, e na Lei 10.259, você também não tem recurso especial, só a previsão do recurso extraordinário. Porém, o STJ continua exercendo o papel de ser o tribunal que uniformiza a interpretação da lei federal, porque da decisão da TNU, da decisão proferida pela TNU, no incidente nacional de uniformização, cabe, então, um incidente dirigido ao STJ. Porque, em primeiro lugar, a TNU faz o papel de guardiã da jurisprudência do STJ. Mas eu não consigo acessar diretamente o STJ. Preciso passar pela TNU. Então, isso também, para quem não está acostumado com o sistema dos juizados, é algo que, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais chato de entender, né? Exatamente. Eu estou aqui entre os comentários e a tua resposta aqui, ó. Já estou balizando outras perguntas para você. Tá bem. Com certeza. Até o Hamilton, ele fez a seguinte ponderação aqui, Daniel, referente ao início da tua explanação. Ele falou, olha, rescisória, né? Não está na hora de mudar essa sistemática, afinal, uma ação previdenciária é diferente de uma briga de vizinho. Mas você meio que já explicou, né? O intuito, você falou, não concordo exatamente, não estou defendendo, mas existiu um motivo, né, da criação. E acaba gerando essa problemática. Eu vou fazer uma outra, junto com a pergunta do Hamilton, eu vou fazer uma provocação junto. Certo. E a falta que o recurso especial nos faz, muitas vezes, para discutir a literal ofensa ao texto da lei, né? Porque a gente fica tão preso no paradigma. Eu já te contei várias histórias, nem vou repeti-las na live de hoje, mas questões que eu gostaria de fazer um livro de coisas da minha advocacia a respeito de situações esdrúxulas que passaram, às vezes, batido na turma recursal, mas que eu não tinha um recurso, eu precisava de um paradigma. A questão era tão específica, que eu não encontrei um paradigma, mesmo colocando várias pessoas para fazer essa pesquisa. Procurar. Então, eu coloco para você a questão da rescisória, a dificuldade de achar um paradigma que se adeque, né, ao caso que eu tô julgando. Então, de fato, é que, olha só, os juizados, eles foram pensados, porque, assim, havia a experiência dos juizados especiais estaduais, e como bem colocado pelo Hamilton, no juizado especial federal, não tramita briga de vizinho, né? Tramitam causas que são causas de uma vida inteira. Se a pessoa perder aquela causa, ela vai ficar desamparada. Né? Então, por isso que eu defendo, né, a questão de que as ações previdenciárias deveriam ser balizadas pela coisa julgada segundo evento probationis, certo?
Entretanto, esse não é o entendimento da jurisprudência. Então eu posso, no âmbito do magistério, eu posso dizer que eu não concordo, eu posso justificar, etc. Mas do ponto de vista prático, é aquela história. A gente tem que buscar, em princípio, não deixar que o doente chegue no estado de ir para a UTI, se for possível, né? Porque se chegar na UTI, nós não vamos conseguir salvar todo mundo. Né? Então esse é o primeiro ponto. Bom, mas com relação ao paradigma, eu diria assim, Ana Paula, é mais fácil hoje, né, se buscar paradigmas, porque como nós temos 75 turmas recursais em todo o Brasil, isso é uma outra estratégia. Às vezes, se você quer procurar para ingressar com incidente nacional de uniformização, a jurisprudência dominante do STJ, muitas vezes você não vai encontrar, até porque, às vezes, você só tem decisão de uma turma do STJ, você não tem da sessão. E você precisa do posicionamento da sessão, senão é outra dica, o teu incidente vai ser indeferido, porque o paradigma que você juntou não representa a jurisprudência dominante do STJ. A jurisprudência dominante do STJ é a jurisprudência da sessão, né? Da sessão que julga aquela matéria. Então, curiosamente, uma decisão de turma recursal da Paraíba, por exemplo, nada contra a Paraíba, pelo contrário, eu adoro os colegas da Paraíba. Uma decisão de turma recursal de São Paulo, uma decisão de turma recursal de Santa Catarina, vale mais do que uma decisão do STJ. Então, essa estratégia, hoje em dia, nós temos a possibilidade de consultar melhor as bases, né, de dados. Claro, como nas turmas recursais a gente tem um problema, que o juiz da turma recursal ele tem uma assessoria muito pequena, então ele não consegue fazer ementa de todas as decisões. Sim. Né? Como eu falei, o tribunal tem 14 assessores, é uma maravilha. 18 assessores, outras turmas têm. Você está lá com 4. Então, você vai fazer excepcionalmente a ementa de uma decisão. Né? Mas, assim, muitas vezes, se você conseguir procurar, a base de dados do TRF da 4ª Região é muito boa. Tem outras que não são tão desenvolvidas assim. Mas você consegue encontrar lá, no corpo da decisão, para justificar como paradigma. Agora, concordo contigo, é um trabalho que muitas vezes o advogado acaba perdendo uma causa porque ele não conseguiu encontrar uma decisão que pudesse servir como paradigma para que a questão chegasse na TNU. Eu tenho um caso que foi emblemático, que é o caso do auxílio reclusão, que o motivo do indeferimento foi o tipo penal, porque tráfico, segundo a composição que julgou, era imoral conceder auxílio reclusão para uma pessoa advinda do tráfico. Então, eu tenho algumas decisões assim que eu tenho que... Mas que absurdo, né? Deturpando totalmente, porque o auxílio reclusão não é para o preso, né? Não, e não tem nenhuma relação com o tipo penal, né, Daniel? É uma coisa absurda, né? Essa aí eu me lembro até hoje, encontrei na época, na semana que saiu, encontrei o doutor Savares vindo do STJ, nós nos encontramos no aeroporto e eu falei para ele, não, eu tenho que te falar. O meu sofrimento da semana, foi muito engraçado. Daniel, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta para você, que ela não é tão assim do processo, mas do procedimento, porque às vezes a pessoa vai procurar essa jurisprudência que você deu a dica, e uma época a gente ficava muito em dúvida, porque quando a lei fala da decisão do STJ, que pode propiciar a divergência a ponto de subir o recurso, ela fala de decisão dominante. Aí vem a minha pergunta. Uma época se entendia assim, eu tenho que ter no corpo da decisão escrito conforme entendimento dominante, conforme entendimento pacífico. Hoje eles já falam assim, não, junta 10 decisões. Ainda existe essa celeuma ou isso está acabado? Não, olha só, como eu falei, o entendimento dominante é o entendimento da sessão respectiva. Quem julga previdenciário, que é o nosso chão aqui, é a primeira sessão. Uhum. Tá? Então, o advogado não pode cometer o erro de juntar, por exemplo, uma decisão da terceira sessão, porque a terceira sessão, ela, não sei se já acabou o passivo dela, mas antigamente era a terceira sessão que julgava a matéria previdenciária, aí deixaram a terceira sessão julgando só o penal, para que pudesse o princípio da razoável duração do processo ser honrado, e passaram o previdenciário para a primeira sessão. Né? Aí a primeira sessão alterou vários entendimentos, enfim, mas desde 2012 que a primeira sessão é quem julga o previdenciário. Então tem que juntar uma decisão que seja da primeira sessão. Se você não conseguir, você tem que juntar uma da primeira turma e outra da segunda turma. Uhum. Você demonstra que a primeira e a segunda turma estão julgando
em conformidade com aquele entendimento. Então, isso é o entendimento dominante, né, da jurisprudência do STJ. Ou você pode juntar um acórdão só, desde que no acórdão o relator daquele acórdão diga que aquele é o entendimento dominante da jurisprudência do STJ. Eu me lembro dessa regrinha. Pode juntar só uma decisão da segunda turma, desde que naquele acórdão, né, o relator diga isso. Mas então, por isso que eu falei, muitas vezes é melhor você conseguir dar as turmas recursais, e daí não tem nenhuma dúvida. Ficou bem mais claro isso. De turmas de regiões diferentes, claro, né? Então você consegue subir para a TNU. Daniel, desculpa, pode falar. Tranquilo. Não, eu só ia te fazer uma pergunta. Dizer, olha, tem eu lembro quando eu dava aula de processo, eu fiz um fluxo assim para eu não esquecer. Então, o meu fluxograma que eu dava na aula era assim: eu tinha o desenhinho, né? O primeiro juízo da admissibilidade, ele acontece ainda lá na turma recursal, o presidente da turma. Depois eu vou, se ele for admitido, ele vai para o presidente, se for da TRU ou da TNU, né? Dependendo para quem que eu vou dirigir, qual é o meu recurso. Aí eu lembro que na época eu fiz um fluxograma para eu não esquecer. O primeiro dava errado, naquela época cabia pedido de... Até esqueci o nome agora, como é que era? O primeiro era o pedido de submissão. Pedido de submissão. Daí depois a legislação foi alterando. Virou agravo. Queria que você contasse para nós um pouquinho desse fluxograma, dá só um pouquinho, que senão eu vou contar o curso inteiro, o pessoal que vai lá acessar teu curso, né? Não, tranquilo. É que realmente essa é uma parte assim, para quem já é mais versado, né? Eu não recomendo começar a estudar por aí. Mas essa parte é difícil, né? Não, mas vamos lá para entender, olha só. Para combater a jurisprudência defensiva, né, o CPC de 2015, ele pretendia acabar com o juízo de admissibilidade realizado pelo juiz Aqual. Então, isso era para acontecer de forma generalizada. A ideia era muito bem intencionada, só que, de fato, não tem como fazer isso. Não tem, é impossível quando você pensa nos tribunais superiores. Não tem como, né? Porque o pessoal, claro, para quem tem uma decisão contrária por parte do tribunal ou da turma recursal, você recorre porque você não se conforma com a justiça daquela decisão. Mas, para o Tribunal Superior, o papel dele não é fazer a justiça. Ele não é um tribunal para rever as decisões de fato, para revalorar as provas da segunda instância. Porque o que nós temos é o princípio do duplo grau de jurisdição. Os tribunais superiores, e isso vale para as turmas de uniformização também, né, mutatis mutandis, a preocupação é com a uniformização da jurisprudência para que as pessoas sejam tratadas com isonomia e segurança jurídica. Para que não exista a justiça lotérica. Caiu num lugar é procedente, caiu no outro é improcedente. Então, tem que uniformizar o entendimento. Bom, então, isso passou também. Nós tivemos, no âmbito dos juizados especiais, uma alteração das resoluções, e é fundamental, isso é para quem atua no GET saber, né, que você tem que conhecer não só o CPC, por isso que eu digo que a responsabilidade é maior. Você tem que conhecer a Lei 10.259, a Lei 9.099, porque as lacunas da Lei 10.259 são colmatadas, em princípio, pela Lei 9.099. A gente só vai para o CPC no momento seguinte. E ainda as resoluções baixadas pelo Conselho da Justiça Federal, que nos interessa no caso, o regimento interno da TNU e a resolução 347 de 2015, que estabelece a padronização dos regimentos das turmas recursais. Porque senão cada turma recursal ia ter um regimento completamente diferente. Já temos muitas particularidades que no curso eu trato, né? Tanto na sustentação oral quanto na questão da tramitação do processo. Mas assim, então o juízo de admissibilidade hoje, ele é feito só com relação aos incidentes de uniformização. Então nós temos um juízo provisório de admissibilidade, e aí para entender, bom, nós temos 75 turmas recursais, mas nós temos estados, por exemplo, que só tem uma turma recursal. Então, quando você ingressa com um incidente de uniformização, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o presidente da turma recursal ou o vice-presidente, conforme o regimento das turmas recursais. Quando você tem mais de uma, como é o caso Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, aí tem um juízo centralizado que faz essa admissibilidade. Então, na hipótese de haver
o indeferimento, né, por vários motivos, porque quem faz o juízo de admissibilidade, a primeira coisa que se faz hoje é verificar se não existe alguma razão para sobrestar o processo. O Supremo reconheceu a repercussão geral, o STJ afetou no repetitivo, a TNU afetou na sistemática dos representativos de controvérsia. Se não houver nenhuma causa para você, então, sobrestar o processo, serão examinados os pressupostos recursais. Se houver, então, um problema com os pressupostos recursais, você vai ter o seu incidente inadmitido. Então, nesse caso, vai caber um agravo, em princípio, para a turma de uniformização que você quer que julgue o teu incidente. Ou a turma regional, ou a turma nacional. Mas, por exemplo, se o motivo de não ter sido admitido o teu recurso for a aplicação da sistemática da repercussão geral, o Supremo julgou aquela matéria, ou o Tribunal julgou um IRDR, Tribunal Regional Federal respectivo, né? Então, se tratar de uma dessas causas, então, na verdade, tem outros exemplos, mas assim, a gente teria que falar aqui uma noite inteira. Nesse caso, o recurso é um agravo interno e vai ser julgado pela turma recursal de origem e não pela turma de uniformização. Então, aqui tem uma diferença importante que é tratada, então, no curso. Não, mas é excelente. Essa tua resposta eu acho que ajuda muito para quem está tentando compreender. Porque com tudo isso que você explicou, principalmente do juízo de admissibilidade, acho que vai abrindo assim, uma janela para as pessoas, para entrar à luz mesmo. É aquela história assim, conseguir entender o motivo das coisas, né? Facilita muito a advocacia quando você entende o objetivo. Daniel, o pessoal está perguntando aqui, vou fazer, é meio que um bate-bola, assim, vou passar umas perguntinhas para você responder, que eu sei que são respostas mais rápidas. Por exemplo, o Ricardo, aqui do Santos Freitas, ó, ele falou o seguinte, qual recurso no juizado quando há o indeferimento de tutela? Tem previsão específica, né? Sim. Né? Então, olha só, na verdade, no Juizado Especial Federal, nós temos 2 recursos que não têm nome. Porque a Lei 10.259, ela não dá nome para os recursos. Então, assim, se convencionou chamar que o recurso contra a sentença é o recurso inominado. E o recurso contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, né, no caso da 4ª Região, foi cadastrado no nosso EPROC como recurso de medida cautelar. Tá? Mas, assim, é o recurso dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. Seria o nome tecnicamente mais correto. Eu já dei aula em outros locais que no sistema de processo respectivo, o nome do recurso era outros. Então, assim, o nome do recurso é o recurso com base no artigo 4º da Lei 10.259 contra o pedido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência. E eu sempre tive uma curiosidade, Daniel. Esse recurso, ele é assim, que muita gente não olha a legislação, não vê esse artigo 4º lá. Eu sempre falava isso até na aula. E as pessoas acham que tem só na cabeça, tem que ser o agravo, tem que ser o agravo. O agravo não cabe no juizado, logo da tutela não cabe nada. E tem Olha, se a pessoa chamar de agravo, se ela chamar de agravo, normalmente a gente admite pelo princípio da fungibilidade. Uhum. Né? Desde que ela observe o prazo do recurso. Uhum. Né? E esse claro, prazo se ela entrar 30 dias depois, né? aí vai ser intempestivo. Mas se ela chamar de agravo e entrar com o recurso lá, a gente vai conhecer. E esse prazo ele não está na lei, ele é uma indicação do FONAGEF, né? Não. Esse prazo ele está, olha só, esse prazo ele está na resolução que trata da compatibilização dos regimentos das turmas recursais, que hoje é a resolução 347 de 2015, com algumas alterações que foram feitas posteriormente. Mas, então, isso é importante porque o prazo é o mesmo para todo mundo. Porque antes da primeira resolução, que foi a resolução 61 de 2008, nós tínhamos, inclusive, prazos diferentes. Então, foi a partir dessa resolução do CJF de 2008, a 61, que houve, então, essa uniformidade. E antes disso, eu me lembro que havia, né, parece que um artigo do FONAGEF que dava uma ideia de qual deveria ser acatado como prazo para uniformizar, né? Tinha algumas, para você ter uma ideia como a coisa era terrível, na 4ª Região, eu tenho até vergonha de confessar isso, tá? Mas eu não participei dessa época aí, mas no Rio Grande do Sul tinha uma súmula das turmas recursais do Rio Grande do Sul, que era a súmula 13. Olha o número dessa súmula, 13,
que só cabia recurso contra a decisão que deferia. Contra a decisão que deferia seria irrecorrível. Quem deferia era irrecorrível. Ai, meu Deus. Olha que absurdo, né? Então, por isso que foi bacana essa resolução que padronizou e não deixou dúvida que cabe tanto com relação à decisão que defere, como a que indefere, e uma novidade. Na quarta região, a gente tem uma peculiaridade que é a seguinte, que eu também trato no curso. Nós temos muitos juizados que fazem o seguinte, imagina, Ana Paula, que você tem um juizado, você recebe 500 ações novas por mês. Tá? Seu juiz recebe 500 ações novas. O colega pega e faz um despacho padrão, que é o seguinte, apreciarei o pedido de tutela antecipada por ocasião da sentença, postergo a análise. E aí, o que a pessoa pode fazer? Na verdade, né? É complexo. Eu conto no curso, tá? Mas assim, na quarta região, nós temos então a nossa resolução que trata do regimento das turmas recursais, agora foi alterada para estabelecer que cabe recurso contra a decisão que defere, indefere ou posterga. Então, na quarta região, a gente tem uma resolução. Porque o fato de você postergar está dizendo o quê? Que você está indeferindo naquele momento, né? Sim, com certeza. Excelente. Deixa eu aproveitar, Daniel, e falar para o pessoal que está gostando. Olha quanta coisa bacana que a gente está discutindo. Compartilha a live para que outras pessoas tenham acesso também. Compartilha na sua timeline, num grupo que você participa. E curta a página do IEPREV, porque curtindo a página, quando a gente começa uma live nova, você recebe a notificação e aí você nunca perde de estar conosco aqui, aproveitando o conhecimento desses professores maravilhosos, como o professor Daniel, que está participando aí, dando um pouquinho do tempo dele, né, nessa segunda-feira. Daniel, tem mais pergunta? Olha, a pergunta do Guilherme aqui, ó. Da decisão de tutela de evidência, cabe recurso da decisão que nega? Olha só, aqui no juizado, os colegas entendem que não cabe o processamento de ações com pedido de tutela de evidência, porque o rito do juizado é o rito do juizado. É. E eu até acho certo, sabe, Daniel? Porque assim, ó, se você for misturar, aí a gente vai poder daí pedir o recurso especial e também a ação rescisória. Né? Aí a gente vai ter que misturar tudo. Não impede que, sendo o caso, o cidadão entre no juizado e postule tutela e seja deferido. Mas assim, não tem o procedimento, porque é incompatível com a lei dos juizados especiais federais, aquele rito, né? Aquele pedido naquele rito, né? Exatamente. Vai pedir, mas com o rito próprio do juizado. Bem, deixa eu mandar aqui um grande abraço, pessoal, continua escrevendo, aproveitar e mandar um abraço para o nosso diretor de eventos, o João Vitor. Daniel deve conhecê-lo também, todos que vão palestrar lá no IEPREV conhecem o João Vitor, que organiza tudo, está sempre apoiando lá nossas demandas, né, que o Roberto vai pedindo para nós, eu e o João Vitor, que normalmente ajudamos também a elaborar os cursos, os eventos. O João Vitor é meu braço direito. É verdade, um abraço, João Vitor. Bem, quem mais? Vamos lá, olha, Andiara aqui elogiando a live, elogiando o professor também, né? E aqui o Marcelo Fontes, está sempre conosco também, o Marcelo, ele falou, olha, professor, só um pouquinho que eu fiquei com a letra na frente aqui. Professor Daniel, em casos nos quais a tese firmada em repetitivo, como o tema 999, né, o magistrado do JEF, ele pode desprezar a tese e julgar o pedido improcedente? Não, ele não pode. Nesse caso, olha só, isso em primeiro grau, acredito, né? Porque, obviamente, quando o Superior Tribunal de Justiça firma uma tese em repetitivo, se o juiz julga contra, ele está julgando contra a jurisprudência dominante do STJ. A turma recursal vai reformar, com certeza. Não existe a mínima possibilidade disso se sustentar. Excelente. E aqui a Rosângela faz um comentário, né? Mas aqui eu vou dizer que ela vai ter que assistir teu curso. Ela fala, olha, como utilizar o incidente de uniformização? Muito difícil entender. E aí eu vou dar um palpite aqui, Daniel, eu vou dizer, olha, depois que você entende a lógica do artigo 14 lá, ele não é difícil, você tem que fazer o curso do professor Daniel. O que precisa é destrinchar, né? É compreender a lógica. E acho que depois o advogado consegue seguir fazendo as apresentações e encontrando os paradigmas com as dicas que o professor Daniel já deu aqui para vocês. Eu quero só dar uma indicação bibliográfica, né, para quem quiser. Tem um livro maravilhoso dos nossos amigos, o
José Antônio Savares e a Flávia Xavier, né, o Manual dos Recursos dos Juizados Especiais Federais, é uma obra indispensável, então, para quem quiser também estudar essa matéria. E são dois queridos, tanto o professor Savares como a professora Flávia, são muito queridos e é muito legal. Eu tive a oportunidade, muitos anos seguidos, eu fui no lançamento do livro deles, né, que já tem várias edições, mas depois, com a vida corrida, a gente acaba não conseguindo. Mas é sempre um prazer ver que o quanto essa obra deles auxiliou aí no dia a dia da vida dos advogados. A Maria Aparecida também está fazendo um comentário aqui, ó. Recurso no JEF, após julgamento e decisão publicada. Houve pedido de vistas. Isso é comum? Geralmente, qual o intuito de um pedido de vistas nesse momento processual? Não consegui entender. Bom, eu posso colocar o que já aconteceu comigo. Talvez seja isso, olha só. Muitas vezes no julgamento, você está lá na sessão da turma recursal, o advogado faz sustentação oral, o relator mantém o voto que ele tinha, ele, vamos dizer assim, entende que apesar da ótima sustentação oral, o entendimento dele é aquele, eventualmente eu peço vista do processo. Mas olha só, o fato de eu pedir vista, por gentileza, vamos dizer assim, tem muitos colegas que às vezes aguardam o colega que pediu vista apresentar então o seu voto para decidir. Mas tem algumas turmas recursais que escolhem, não me interessa esse pedido de vista aí, porque eu vou acompanhar o relator. Então, acaba acontecendo o seguinte, você já tem 2 votos contra, e na turma recursal 2-1 ou 3-0 é a mesma coisa. Né? Então, você leva o processo, você olha, eu acho que o advogado tem razão. Eu vou lá, faço um voto divergente, tá? E aí o julgamento vai ser proclamado, então, né? Por maioria, a turma recursal negou provimento ao recurso. Então, às vezes acontece isso. O advogado faz sustentação oral, tem o voto do relator, tem o pedido de vista e o terceiro colega acompanha o relator, mas, veja, o feito não transitou em julgado, o julgamento não acabou. Pode acontecer, e já aconteceu, que quando você apresenta o voto divergente, um dos colegas, não, realmente, apesar de eu já ter votado, eu quero, então, alterar o meu voto e eu vou acompanhar o voto divergente. Isso pode acontecer e já aconteceu. Sim, com certeza. E isso é ponto positivo normalmente, né? Porque, sim, via de regra, para quem está recorrendo, pelo menos. Daniel, fazer mais umas 2 perguntas, eu vou te deixar você descansar. Tá. Olha o Jaires Filho. Qual a peça cabível para se insurgir contra a decisão de cálculos na fase de execução, já que algumas turmas não aceitam o mandado de segurança? Então, olha só, eu inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre isso, tá? Essa pergunta é uma ótima pergunta. Por quê? A ideia do juizado é a seguinte: a lei 9.099 já determina que a sentença seja líquida. Então, em tese, olha, no processo do País das Maravilhas, né, o processo seria simples, certo? A decisão já seria líquida. Sendo a decisão líquida, não haveria nenhuma controvérsia na fase do cumprimento de sentença. Então, por isso, a lei não previu nenhum recurso. Certo? Agora, frequentemente acontecem situações nas quais, por ocasião da apresentação do cálculo, há uma divergência em relação ao que transitou em julgado ou não. E nesse caso, nós temos, Brasil afora, 3 entendimentos diferentes. Nossa! Aí você tem que ver onde você atua, tá? Por quê? Como não cabe incidente de uniformização em matéria processual, você não vai conseguir que essa questão chegue na TNU, porque é uma questão processual. Apesar de, claro, milagres acontecem, tá? Por exemplo, a reafirmação da DER é um instituto que eu não sei se os queridos amigos sabem, mas ele se desenvolveu no juizado especial. E na 4ª região, apesar de normalmente o tribunal ser mais benéfico que as turmas recursais, foi um instituto que germinou nas turmas recursais do Rio Grande do Sul e do Paraná, certo? E houve incidente de uniformização, a nossa TRU conheceu, a nossa TRU é super rigorosa para não conhecer incidente em matéria processual, porque fato superveniente, antigo artigo 462, é óbvio que é uma questão processual, o atual 493. Né? Então, germinou e se fortaleceu nos juizados,
A TNU depois reconheceu a reafirmação da DER e, por fim, o STJ, então, acabou dando razão àquilo que a gente já fazia no Rio Grande do Sul. Então, talvez um dia aconteça, sei lá, de que quando nós estávamos na TNU, eu participei de uma comissão para alterar o regimento interno da TNU e também essa resolução 347 que trata da uniformização. Mas na época não houve consenso e os colegas, a maior parte, não quiseram discutir isso. Eu tentei que nós pudéssemos uniformizar um recurso na fase de cumprimento da sentença, mas a maioria entendeu que não era para a gente tratar disso. Né? Infelizmente. Daniel, já vou te fazer uma provocação. Por favor, escreva sobre o tema e envie para a gente fazer propaganda do teu artigo, porque eu vou te falar, isso merecia até um livro fininho teu, assim, nem que fosse um livro daqueles bem fininhos, mas merecia, porque olha, o que eu recebo de pergunta de aluno é incrível. Então só para resumir, existem, dependendo, tá? Eu sei que em Minas Gerais, aí as turmas recursais têm um enunciado que entende que cabe o recurso de agravo. Tá? Na 4ª região, a gente aceita o mandado de segurança. E tem, na 3ª região, não estava pacificado ainda, durante um tempo eles aprovaram uma súmula que não cabia mandado de segurança, que devia entrar com outro recurso nominado, porque aquilo que não tivesse transitado em julgado poderia ser discutido em outro recurso nominado. Hoje, pelo que eu sei, essa súmula está sendo muito controvertida. Então, tem várias turmas que estão aceitando e outras ainda não, então está uma discussão, não temos uniformidade, enfim. Por isso que eu digo, temos que verificar aonde você atua, infelizmente. E é uma situação bem complexa, né? Eu tive um caso, Daniel, de pensão por morte, que depois de houve o trânsito em julgado da decisão, e na hora de executar, esse processo até a execução eu já não estava mais no escritório. Mas a minha sócia conduziu esse processo e ela sempre me fala que foi um processo complexo, porque na hora da execução o INSS discordou do pagamento para um dos herdeiros, mas não fez isso ao longo do processo inteiro. Eu não podia dizer que era uma matéria preclusa, mas também não podia dizer que não foi, porque houve a discussão de mérito, né? Só que em momento nenhum o mérito se referiu a quem receberia. Olha que engraçado. E aí chegou na fase da execução e o INSS falou, não, mas para o filho maior de 16, que fez o pedido ali naquela regrinha antiga, antes da 871, da medida provisória, né? E aí ficou essa situação complicadíssima para ser discutida em fase de execução. E aí, sem ter... Claro, aqui na TRF 4, eu não posso reclamar, porque eu diria que a gente está assim... Eu viajo muito o Brasil inteiro, eu diria que ainda em matéria previdenciária a gente está no melhor dos mundos, porque o TRF 4 tem muito juiz especializado na matéria, então as nossas decisões aqui costumam ser muito boas e muito coerentes também, né? Se eu dissesse o contrário, e não estou dizendo isso só para te agradar, não, é que você sabe que é um fato, né? O TRF4 é muito coerente em matéria previdenciária, pelo menos, que é a matéria que eu mais conheço, e assim daqui, né? Então, a gente tem ainda essa facilidade. Mas vejo alguns alunos desesperados, porque chega ali na situação, corre um impasse, e a pessoa não tem como resolver esse impasse. Aí fica a Deus dará, ó, um termo bem aqui da nossa região sul. Daniel, eu tenho mais uma perguntinha, que é aquela aluna que estava falando da dificuldade, ela fez uma complementação, e eu acho que para fechar com chave de ouro, você poderia responder para nós essa questão da Rosângela. Ela fala, olha, o problema não é entender a sistemática, ela fala, quando usar a TNU e quando usar a TRU. Acho que essa resposta é bem bacana. Ok, eu vou responder então, olha só. Bom, depende, Rosângela. Primeiro, muitas vezes você não vai conseguir localizar precedentes ou da TRU ou da TNU, né, que sejam favoráveis à tua tese, vamos dizer assim. Né? Se você conseguir localizar das duas turmas, tanto da TNU quanto da TRU, na qual que abrange, né, a cidade que você atua, você deve ingressar com os dois simultaneamente. Tá? Por quê? Claro, eventualmente, você pode, se você ingressando com os dois, o pedido de uniformização dirigido à TNU vai ficar sobrestado até que a TRU julgue. Certo? Por quê? Se a TRU julgar favoravelmente ao teu recurso, vai ficar prejudicado o teu incidente nacional. Certo? Agora, se a TRU, então, julgar contrariamente ao teu interesse,
mantendo a decisão da turma de origem pelos próprios fundamentos, o teu recurso vai subir para a TNU. Agora, se você ingressar só com o pedido regional e a turma regional entender, né, por manter a decisão da TRU pelos próprios fundamentos, o entendimento é que você perdeu a oportunidade de ingressar com um incidente para a TNU no momento que você propôs só um incidente regional. Porque teria havido uma preclusão e, portanto, se você ingressar depois, a turma vai entender que o teu recurso é intempestivo. Então, vamos lá. Se a decisão da turma pode ser desafiada, tanto por incidente regional como nacional, entra com os dois. Se você localizou só incidente nacional ou só regional, então entra só com o regional ou só com o nacional. Excelente, muito bom. Nossa, Daniel, dava para a gente ficar assim a noite inteira aqui, mas eu sei que você também tem que descansar, né? Eu imagino que esse momento de teletrabalho, eu acho que a gente tinha uma ideia inicialmente que ia sobrar tempo para tudo. E acredito que você está da mesma forma, não sei, da mesma forma que eu. Nós estamos tentando fazer sobrar o tempo para respirar, porque nós mudamos a rotina completamente com essa questão, né? Imagino que você está na correria aí também. É verdade. Né? Bom, nada será como antes, né? Depois que passar essa pandemia, nós vamos ter que rever muita coisa. Algumas coisas nós vamos aproveitar, né? Eu acho que o teletrabalho vai avançar muito. Também a tecnologia ela vai nos trazer coisas muito positivas, com certeza, mas também nós vamos ter que refletir um pouco em relação à nossa forma de atuar para cuidar da nossa saúde também. Com certeza. Você sabe que eu tenho problema de saúde, né? Todo mundo sabe, eu sou hipertensa, já tive situações graves de hipertensão, e eu te falo que, assim, é claro que eu não desconheço a situação do mundo, que é ruim, mas eu acho que, assim, se eu não tivesse dado essa pausa, eu sempre falo, eu não sei como eu teria chego ao final do ano, porque eu venho acumulando aí uns 6 anos de viagem enlouquecidas, assim, e às vezes a gente tem que parar um pouco, respirar e pensar, né, o que a gente está fazendo da nossa vida. E acho que esse momento é isso que você falou, Daniel, a gente está tendo uma oportunidade de repensar algumas coisas, né, o que dá para fazer online também, é muito bacana aproveitar a tecnologia. Hoje, por exemplo, eu participei da reunião da OAB. Antes eu ficava dividida, ou eu participava da OAB Paraná, ou participava da OAB São Paulo, eu não conseguia estar nos dois lugares, porque ficavam na mesma semana, e o bacana é que eu não estou nem precisando sair de casa e estou podendo participar das duas. Então, tem coisas positivas na tecnologia que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? É verdade, é verdade. Mas é isso, Daniel, foi maravilhoso como sempre, né? Você sabe que eu sou sua fã, eu falo isso. Querida. Você sabe que eu já te contei a história, né? O primeiro livro de previdenciário que eu tive na vida foi o livro do professor Daniel. Livrinho, acho que ele era azul, não lembro mais direito, mas era uma norma comentada, né? Isso, os comentários da lei de benefício. Porque eu não sou advinda do lado previdenciário, né? Eu comecei no tributário, depois fui para o processo, e aí fui cair no Previdência. E eu me lembro até hoje que o meu primeiro livro foi seu, e eu continuo, como sempre, sendo fã do que você escreve. Acho que você escreve com muita propriedade, é um elogio muito sincero, tem uma forma muito didática de explicar também, né? Os teus textos, eles são sempre, eles têm começo, meio e fim, não é uma coisa que você chega e não está entendendo onde você está. Eu acho que isso é um mérito. Conseguir imaginar como a cabeça daquele leitor que não está sabendo do assunto, ele precisa se organizar para entender o objetivo. E acho que você faz isso tão bem. Eu quero te dizer que é um elogio sincero de uma leitora, de quem depois passou a ser professora, mas que continua indicando seus livros para os alunos, porque eu sei que eles vão fazer uma leitura em que eles vão conseguir se encontrar nela e não se perder, né, que hoje em dia é tão importante. Daniel, então eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do Dr. Roberto, em nome do IEPREV, dizer que é sempre um prazer tê-lo conosco nas palestras, nos cursos. Daniel fez ano passado um curso no IEPREV, que acabou sendo no hotel, né, mas um curso que tinha, nossa, o número de participantes daquele curso é uma coisa incrível. Acho que a gente nunca teve em BH um curso com tantos participantes como foi aquele seu. Foi um privilégio, eu também fiquei muito feliz de ter participado daquele curso sobre a reforma da Previdência, né? E acho que nós tínhamos, presenciais eram 200, quantos estavam online eu não sei, mas presenciais eram 200. Sim. Então realmente foi
foi uma alegria muito grande ter participado, porque era um curso só meu, né? Então, Era como um seminário. Eu já participei de cursos seminário do EPRED com mais de 1.000 pessoas, enfim, mas é um congresso, um seminário com eminentes colegas participando, vários amigos. Então, o curso só meu, com 200 pessoas ao vivo, foi o primeiro. Então, fiquei muito feliz também. Foi incrível, foi incrível. A energia estava muito boa, foi muito legal. E é isso, eu que te agradeço mais uma vez pela tua paciência de ficar com a gente aqui, fazendo milhões de perguntas. Às vezes eu te cortei sem querer, mas é que a gente vai se animando aqui com as perguntas. Não, mas também. O diálogo que é bacana, é assim que é mais interessante, né? Senão é só um monólogo e fica chato. Então, tu és uma ótima apresentadora, né? Além obrigada, de uma amiga querida. Muito obrigada. Então, eu agradeço mais uma vez. E o pessoal que está aí acompanhando o curso do professor Daniel, em breve estará nas plataformas do IEPREV. Acompanhe a gente lá no Instagram ou no Facebook, que você fica sabendo tudo que a gente tem lá para oferecer. Nós já temos um curso do professor Daniel e agora nós teremos 2 cursos novos, excelentes. O professor Daniel já deu um gostinho aqui para vocês, né? Para a vida prática do advogado, ele traz aí diversas soluções e dicas de quem está há muitos anos, né? Daniel, quanto tempo você está na matéria previdenciária? Você citou no início, mas eu já esqueci. Eu já sou velho, viu, Ana Paula? Embora seja muito jovem, né? Eu sou juiz desde 1996. Nossa, então, eu comecei em 96 na vara previdenciária. Então, desde lá, todo o meu trabalho tem sido focado no previdenciário. Então, o meu mestrado e o doutorado também foram nessa área. Então, desde 96 que eu atuo, que eu respiro o direito previdenciário. E agora o processo previdenciário também, né? Por consequência. Sim. Que bacana, não? Muito, muito, muito bom. E a gente agradece a sua presença aqui. E os amigos que quiserem me acompanhar, me seguir no Instagram, Facebook também, fiquem à vontade. Mas passa, como que, bem certinho, tá? Prof. Daniel, né? No Instagram é Daniel.Machado da Rocha. Isso. Eu achei que tinha prof na frente. Não, o professor é no Facebook, que tem ali. Isso. Perfeito. Que o pessoal siga também. Daniel, e qual que é a tua última obra que você publicou para o pessoal saber também? Certo. Então, assim, para quem está se iniciando no direito previdenciário, eu lancei junto com o professor Eugélio, é um resumo de direito previdenciário para aqueles que estão se iniciando na matéria e estão fazendo concurso, né? Estão se preparando para concurso. Agora, para quem está trabalhando no dia a dia previdenciário como operador do direito, então, aí eu indico o meu livro Os Comentários à Lei de Benefícios, né, que está na 18ª edição. Deixa eu ver. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, então, está na 18ª edição, pela editora GEM. E para aqueles que estão se iniciando no direito previdenciário, então é o resumo de direito previdenciário, que saiu pela editora Alteridade. Eu tenho esse. Eu tenho acho que a última, não a última do Comentários, mas eu tenho a anterior. Então precisamos nos encontrar pessoalmente para eu te levar a última, então. Isso, gente, já fiquei feliz aqui, já ganhei meia-noite, gente. Excelente, gente. Então, muito obrigada, Daniel. Pessoal, beijo grande, obrigada pelo carinho de todos. Na próxima segunda-feira nós vamos ter um debate um pouco diferente, nós vamos debater a teleperícia, mas eu não vou contar por enquanto não, vou deixar para contar para vocês na segunda-feira. Daniel, espera um pouquinho que a gente já conversa para se despedir. Pessoal, beijo, até, tchau, tchau. Tchau, tchau.